Bom, a gente conversou, claro, com muita gente para construir o programa. Uma dessas pessoas é a Dimitra Vulcana. Ela é drag queen, doutora em ciências da saúde, produtora de conteúdo e podcaster. Ela deu um exemplo, explicou de um jeito bem simples e didático o que ela entende como meritocracia. Olha só. Meritocracia, e aí ao invés da gente falar, eu vou já pegar o termo, eu vou contar uma história curta para vocês e daí podemos pensar no conceito e na aplicação. Eu sou, além de professora, uma gamer, e como boa gamer, eu queria imaginar com vocês aqui hoje um cenário distópico, que quando você liga lá seu console ou seu computador, você vai ser automaticamente transferido para esta realidade. Você vai começar este jogo e ele, inclusive, é um campeonato. Muito bem. Além de você, vamos ter várias pessoas conectadas no jogo ao mesmo tempo, porém o sistema vai trazer pontos de partida distintos para cada jogador. Tem um jogador lá dos Estados Unidos que vai começar, por exemplo, com 200 mil moedas. Você vai começar com apenas 50. Outra jogadora vai começar com 1.000 e assim por diante, várias pessoas conectadas com vários pontos de partida. Além das moedas, existem vários elementos que poderão dar vantagem ou desvantagem. O que podemos, então, esperar desses resultados? Se isso fosse um experimento, e claramente, pensando que eu estou sendo reducionista, a gente teria uma diversidade de resultados. Veríamos pessoas que chegaram numa colocação ali super interessante do jogo, mas não se esforçaram nada. E aí, os casos que começaram em desvantagem tiveram péssimos resultados. E aí a gente tem aqueles casos isolados de pessoas que tiveram ótimos resultados, apesar de todos os pesares. É o que chamamos de exceção. E é exceção mesmo, porque são poucos casos. E por que eu estou ilustrando isso para vocês? Primeiro, porque é um vídeo curto e não dá para a gente aprofundar, mas a gente pode entender a meritocracia como esse grande jogo de pontos pelo seu desempenho, por exemplo. E, logicamente, eu estou sendo reducionista aqui e eu peço desculpa. Mas veja só, essa é a realidade que vivemos. É uma sociedade que tenta te cobrar individualmente e te responsabilizar pelo seu desempenho. Mas seu sistema de pontos é todo desigual. E para entender essa desigualdade, a gente pode pensar, por exemplo, as questões de racismo, LGBTfobia, violência de gênero, capacitismo e, principalmente, o abismo social existente entre classe dominante e classe trabalhadora e assim por diante. Obrigada, Dimitra. Bom, Karnal, ela fala sobre esse sistema de pontos que é muito diferente para cada pessoa e ela traz também a questão de todos os preconceitos, inclusive, que a gente já trouxe aqui no programa. Tudo isso também entra nessa conta, né? Tudo entra na conta, mas é sempre o ponto de vista do qual eu falo, a opção teórica que eu tenho, a escolha ideológica que eu faço. Então, a fala de Dimitra, interessantíssima, atrás tem um cartaz do Marx, que pega o Manifesto de Fevereiro de 1848. Então, é um ponto de vista de uma fala tão importante como qualquer outra fala. Então, existem muitas maneiras de explicar. Na Idade Média, era a vontade de Deus que dividiu o mundo, diz o bispo Adalberto de Laon, em 3 categorias: os que rezam, os que trabalham e os que lutam. Laboratórios, oratórios e belatores. Na Idade Moderna é o nascimento. E aí a burguesia, quando ela surge nas transformações capitalistas da Idade Moderna, ou se desenvolve a partir dela, a burguesia anterior à Idade Moderna, ela começa a dizer: por que fulano tem que ser o ministro das Finanças só porque ele é duque? Por que tem que ser o diretor do Exército só porque ele nasceu numa família? A burguesia introduz a ideia do mérito pessoal, junto com a reforma protestante, por exemplo, o Exército de novo modelo do Cromwell, em que é o mérito e é o currículo que faz isso. E aí a burguesia introduz uma ideia de esforço, de trabalho, consagrado por Deus, calvinismo e uma série de questões. Só que a crítica atual é que não é mais cada burguês reconstruindo o seu mundo e reconquistando, já é uma herança que é similar à da nobreza. Eu sou o duque porque nasci como filho mais velho do duque, e não mais porque eu construí o ducado, não mais porque eu conquistei tudo isso. Então, são pontos de vista muito interessantes. Agora, sempre uma tentativa de explicar ou justificar a desigualdade. E quase sempre a explicação é dada por quem está no topo. Eu sou Brahmani, se você é intocável, é vontade dos deuses. Se você aceitar o seu destino, você vai evoluir na pirâmide das reencarnações até chegar a Brahmani. Quem é que explicou isso? O Brahmani.
Aí ele tem que convencer o intocável, o Dalit, que aquilo é natural, desejado pelos deuses e é uma instituição natureza. É isso que Marx, que estava no cartaz, chamava de ideologia. Uma ideia que vela uma relação de dominação. Gabi, ela fala sobre esse sistema de pontos e ela traz ali vários exemplos sobre isso. Ela até diz que ela estava sendo reducionista, pede desculpas por isso. Dimitra, você ajuda a gente a construir o programa aqui. Depende de como cada pessoa usa os pontos que recebe também? Depende. Esse é o dado do esforço pessoal. Então, você pode receber muito e não fazer nada com esse muito. O problema é o que o Karnal descreve dessa transmissão de um lugar na sociedade a partir, hoje em dia, do patrimônio. Então, olha só como a gente começa o programa falando sobre a distribuição dos bens disponíveis, das oportunidades disponíveis para uma mesma geração. Então, uma tentativa de equalizar, a gente não precisa necessariamente igualar as condições de ponto de partida de cada um. E conforme a gente foi desenvolvendo o programa e entendendo que esse ideal de meritocracia surge como uma alternativa a esses lugares determinados pelo nascimento, fazendo uma contraposição a isso com o valor trabalho, então aquilo que eu construo com o meu esforço durante a vida, isso vai perdendo a razão de ser conforme eu transmito para as gerações subsequentes aquilo que uma outra pessoa conquistou nessa geração. Então, se a gente estava falando de uma estratégia para tentar equalizar num mesmo período de tempo, a gente começa a transferir essa nossa discussão para, por exemplo, tributação de herança. Então, é um assunto muito complexo. O que a gente precisa? A gente precisa tentar tornar a situação menos desigual no hoje? Interessante. Como é que a gente faz com o amanhã? Então, se a gente está falando de esforço individual, e se o ideal de meritocracia, para quem o defende, e eu entendo esse discurso, é interessante porque induz as pessoas a se esforçarem cada vez mais, em vez de permanecerem acomodadas, a transmissão de um status faz exatamente o inverso. Porque se eu vou ficar confortável, porque meu pai conquistou muito dinheiro, mesmo que eu não tenha que fazer nada durante a vida, cadê a indução de um comportamento criador, de um comportamento para inovação? Então, isso tudo a gente precisa pensar e, claro, eu gostei que o Karnal também trouxe o conceito de ideologia na perspectiva do Marx e a gente precisa pensar o seguinte, quando a gente fala de meritocracia, às vezes a gente acha que esse ideal só faz sucesso entre quem já teve muito sucesso na vida. Mas muitas vezes a gente vê pessoas que conseguiram pequenas evoluções a partir de um ponto de partida muito difícil, com muitos entraves, com muitos obstáculos, valorizarem esse ideal de meritocracia. Porque todo mundo que já conquistou alguma coisa sabe que a gente quer poder se sentir responsável, quer se ver valorizado pelo esforço que a gente despendeu naquele nosso projeto. Né? Então, por isso que eu insisto, é importante que nós tenhamos consciência da situação de desigualdade que a gente vive. É importante que nós discutamos como funciona essa indução de um comportamento proativo, no sentido criador, em relação a essa transmissão daquilo que outra pessoa conquistou. Mas é importante também que a gente entenda que tem valor reconhecer nas pessoas aquilo que é esforço. Porque senão a pessoa vai dizer, poxa, rejeitar completamente o ideal meritocrático é dizer que eu não tenho responsabilidade por nada daquilo que eu construí. E não é assim. Tem o elemento sorte, mas tem o elemento esforço.